contexto histórico. Para mim, eu preciso do contexto histórico, eu preciso do contexto do capítulo e eu preciso de um pouco ali, um pouco aqui. É assim que nós devemos estudar a palavra de Deus. Então, entender o contexto histórico é fundamental para nós não cairmos em erros, tá bom? E é justamente isso que nós faremos agora. Eu tenho muitos slides para passar e pouco tempo, mas eu conto com a ajuda de vocês aí, tá bom? Então, vamos lá. Eu intitulei aqui como a introdução para o livro de Daniel. Roberto, como que funciona isso? Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Nós temos essa linha do tempo, né, mais ou menos ali 4.000 antes de Cristo, que houve a criação, tá? Depois ali, por volta dos anos 2344, houve o dilúvio, tá? Tá o ponto de interrogação porque é aproximado, não temos como cravar. Aí o êxodo ocorre em 1445 a.C. E Davi e Salomão em meados do ano 1000. E aí vem a vida de Daniel, que começa ali um pouco antes de 605, porque ele foi levado por volta dos seus 17 anos, e depois ali, por volta ali ele morreu depois de 100 anos, né? Por volta ali dos 100 anos, então 500, ano 500, 400 e pouquinho. Aí tem Esdras e Neemias, morte de Jesus no ano 31, e nós estamos aqui depois de 2024. Essa linha laranja aí é as profecias de Daniel, que começam na época de Daniel e vão até a volta de Jesus, que nós não sabemos quando vai ocorrer, ok? Uma coisa importante, muitas pessoas não estudam o livro de Daniel e não gostam do livro de Daniel pelo fato de dizer que Daniel não fala de Cristo. Só que o Cristo é o centro do livro de Daniel. Se vocês pararem para pensar no capítulo 1, a experiência de Daniel é um paralelo com a experiência de Cristo. Lembra que Daniel teve que não comer e aí lá Jesus, a primeira tentação de Jesus foi justamente essa, sobre não comer? Capítulo 2, Cristo é a pedra que substituirá todos os reinos. Capítulo 3, Cristo é quem está na fornalha junto com o seu povo, né, com os 3 jovens ali, e também conosco quando as pragas ocorrerem. Capítulo 4, Cristo é aquele que eleva e remove os reis. Ele tira quando quer e ele é o Deus Todo-Poderoso, sabe tudo. Capítulo 5, queda de Babilônia literal, assim como vai ocorrer uma queda espiritual de Babilônia, quando Cristo destruirá Satanás e seus anjos. Capítulo 6. Capítulo 6. Daniel é acusado falsamente, assim como Cristo foi acusado falsamente. Estão vendo? Jesus é o Messias no capítulo 7. Jesus é o sacerdote no capítulo 8. No capítulo 9, Cristo é a vítima, o sacrifício que confirma a nova aliança. E por último, na última visão, do capítulo 10 a 12, Cristo é Miguel. Tá vendo? O comandante das hostes celestiais. Ou seja, tudo está assim centralizado em Jesus. E amém por isso. Então, esse livro de Daniel, quando as pessoas falarem, não precisa, profecia não precisa, a gente precisa de Cristo. Profecia de Daniel fala de Cristo, para honra e glória do nome dele. Amém? Então, Cristo é o centro do livro de Daniel. Estrutura do livro de Daniel. Os livros de Daniel são divididos em 2 partes: histórico, profético. Capítulo 1, 3, 4, 5 e 6, históricos. Não significa que não tenha lições e profecias para o nosso tempo, tá ok? Porque vocês vão ver que, por exemplo, capítulo 5, capítulo 6, tem algo, o capítulo 3 também, tem algo muito importante sobre eles no Apocalipse, que é para o nosso tempo, tá bom? Então, por mais que eles sejam históricos, eles têm pontos que vão acontecer nos nossos dias também, tá bom? Proféticos. Aqui os capítulos são totalmente proféticos, focados para nos ajudar a compreender as profecias, tá ok? Capítulo 2, 7, 8, 9 e do 10 ao 12, que é a última profecia de Daniel. Tá bem? Estrutura do livro. A estrutura do livro de Daniel, ela é em quiasmo, tá? Quiasmo. Como isso funciona? Ou seja, capítulo 2 fecha com capítulo 7, capítulo 3 fecha com o capítulo 6. Capítulo 4 e 5, eles se fecham, e é a parte mais importante que Deus quer mostrar. Então, na primeira fase de Daniel, Jesus quer mostrar justamente a questão do juízo.
tanto o juízo de Nabucodonosor, que no caso deu algo bom, porque Nabucodonosor ele se converteu, como no caso do juízo de Belsazar, que deu para o lado ruim. Tá? Infelizmente, Belsazar ele não se converteu, ele acabou morrendo sem a salvação, porque ele não quis, ok? Então, nós estamos vendo aqui que a parte primária do primeiro bloco de Daniel, do capítulo 1 ao 7, no caso do 2 ao 7, né, ele fala sobre justamente juízo. A questão que nós precisamos entender que haverá um juízo, e esse juízo eu aceito e vou, que nem Nabucodonosor, se converter, ou eu vou ficar como Belsazar, lutando com Deus, e infelizmente o céu não vai ser para nós, ok? Então precisamos tomar muito cuidado com essa questão. E todo o livro também, a segunda parte também tem quiasmo, que provavelmente outras pessoas vão falar aqui com vocês, e o livro do Apocalipse também é em quiasmo, ok? Então é uma forma que Deus trabalha, é como se fosse uma rima, tá bom? Só que é uma rima diferente da nossa que nós conhecemos. Geralmente a nossa rima, a primeira rima com a segunda, a terceira com a quarta e assim por diante. Em hebraico, não. A primeira é com a última, a segunda é com a penúltima e assim por diante, até o meio ser a coisa mais importante. É o foco principal do que eles querem passar, tá ok? Bom, estrutura também do livro de Daniel, isso é importante. Cada fase das quatro, nós temos aqui 4 profecias, tá ok? Daniel 2, ele começa com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o foco principal é mostrar o reino de Deus estabelecido. Daniel 7 começa com Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o foco principal é mostrar o juízo celestial, tá? Que é estabelecido ali. Capítulo 8 e 9, eles não dão bola para a Babilônia, porque a Babilônia ali já não faz nenhum foco, até porque a purificação do santuário iniciaria, ali no caso, né, a profecia para a purificação do santuário iniciaria em 457, que já era no reinado da Medo-Pérsia. Então não faz sentido você falar de Babilônia, sendo que a profecia começa no reinado da Medo-Pérsia, ok? Então, começa com Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e o foco principal é a purificação do santuário. Assim como lá no capítulo 12, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Miguel se levanta para buscar a mim e a você, ok? Então, o foco de cada uma dessas profecias está nessa parte meia verdinha aí, tá bom? Então, essa é a estrutura para o livro de Daniel. Agora vamos para a parte que eu gosto bastante, a parte histórica, tá bom? Antes, apocalíptica e clássica. Nós temos visões apocalípticas e nós temos a visão clássica. Visão apocalíptica, Deus revela por meio de sonhos e visões. Clássica, Deus recebe a palavra do Senhor, tá? Então um anjo aparece, alguma coisa acontece, e isso é considerado clássica. Apocalípticas é visões e sonhos, ok? Símbolos compostos. A apocalíptica tem maior quantidade de símbolos. Já a clássica é bem limitado os símbolos e é mais para a nossa realidade. Por exemplo, nós vamos ver aqui coisas em Daniel que são absurdas, tipo um leão que voa. É, são coisas assim muito de outro planeta, outra realidade. Isso quer dizer que é apocalípticas. O que tem de diferença de apocalíptica e de clássica, Roberto? A diferença principal é que a apocalíptica tem que cumprir, independente do que aconteça. Então, o cumprimento é incondicional, não depende de nada, vai acontecer. Se Deus falou, ó, isso aqui vai acabar tal dia, vai acabar tal dia, porque é incondicional, quando é apocalíptica. Quando é clássica, depende da resposta humana. Ou seja, caso de Jonas. É dito, Jonas, vá lá, pregue Nínive, porque eu vou destruir Nínive, se eles não se arrependerem. Ok? O que aconteceu? Jonas foi lá, pregou, o povo se arrependeu, a destruição não veio naquele momento. Obviamente que depois eles acabaram sendo destruídos porque voltaram aos seus primórdios, ok? Mas o fator é que a clássica tem ali o depende. Já a apocalíptica, ela acontece. 2.300 tardes e manhãs, acontece. Jesus não podia voltar antes de 2.300 tardes e manhãs, ou seja, antes de 1844, Jesus não podia voltar de jeito nenhum. Por quê? Porque era uma profecia incondicional. Ela acontece, ponto final. Porque Deus é soberano e ele sabe, ok? Então, entendam isso, isso é muito importante. A diferença entre apocalíptica e clássica, tá bom? Vamos então para escolas de interpretação profética. Nós temos o preterismo, futurismo, idealismo e historicismo. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos no historicismo, ou seja, a história, ela carimba a profecia.
Então, nós aqui defendemos que as profecias revelam uma linha histórica ininterrupta, desde o dia do profeta até o fim, tá bem? O Carlos Pan falou que se vai ser disponibilizado o PowerPoint, posso disponibilizar sim, tá, Carlos? Vou deixar no link da descrição assim que eu conseguir, tá bom? Aí vocês podem voltar. E vou mandar no grupo. Tem um grupo no WhatsApp do canal. Lá eu mando tudo, tá bom? Então, se vocês não estão nesse grupo, eu vou mandar o link. Depois vou deixar um link na descrição. Vocês clicam nesse link e entram lá, tá bom? Voltando aqui. Preterismo acredita que tudo de Daniel vai acontecendo, já aconteceu. Futurismo, tudo de Daniel vai acontecer. Idealismo é o mais perigoso de todos. Eles acreditam que isso é só historinha de criança, só para entreter, não resolve nada, tá bem? E o historicismo é o que nós, como adventistas, acreditamos, ok? Agora vamos lá para o que importa. Pessoal, prestem muito atenção a partir de agora, tá bom? Porque nós vamos fazer aqui uma história incrível e eu quero que vocês prestem muito atenção, porque daqui em diante, para vocês entenderem melhor o que os outros palestrantes vão trazer para vocês, isso aqui precisa ficar muito bem compreendido com vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse quadrado que vocês estão vendo aí, ele é aonde acontecem as histórias bíblicas e é o nosso mapa mundi, tá? Então, colocando maior aí para vocês, a Turquia, o Irã, nós estamos aqui o Iraque, a Síria, um pouco da Arábia Saudita, o Egito, um pouco ali da Itália, por causa de Roma, tá? Então, esses dois quadradinhos aí é onde se concentra quase que 99% das histórias bíblicas, tá bom? Agora vamos esmiuçar um pouco isso aí para facilitar a sua compreensão. Então, ó, principais países da época de hoje que faziam, o nome deles vai mudar lá para Daniel, tá? Então vamos lá. Hoje, países principais de hoje que estão em Daniel. Nós temos Roma, no caso a Itália, a Grécia, a Turquia, o Iraque, o Irã e o Egito. Esses países que hoje têm esses nomes, tinham nomes diferentes antigamente. Nós temos aí o Egito, ok? Nós temos Roma, no lugar da Itália, né, que hoje é Itália, mas era Roma. Nós temos a Macedônia, que era hoje é a Grécia. Nós temos a Lígia, que hoje é a Turquia. A Assíria, junto com a Babilônia, eles são o Iraque. Nós temos a Medo-Pérsia, que é o Irã de hoje, tá? E nós temos ali o Israel hoje, que era conhecido como Israel e Judá, porque eram divididos. Nós temos ali Amon, Moabe e Edom, que nós vamos falar sobre eles lá no capítulo 11 só, eles só aparecem mesmo de fato no capítulo 11, e o Egito, que permaneceu como Egito. Então, o único país que era de Daniel, Egito, e hoje continua sendo Egito, é o Egito, tá bom? Todos os outros mudaram seus nomes para nosso calendário, para nosso mapa de hoje, desculpa, mapa de hoje, tá bom? Então, o que, que aconteceu? Nós temos 3 invasões aqui. Nós temos uma invasão que aconteceu em 605, temos uma invasão que aconteceu em 598, temos uma invasão que aconteceu em 586. Nós temos também a queda de Babilônia, que aconteceu entre 539 e 538. E nós temos Esdras e Neemias. Tudo isso ocorrido depois da divisão dos reinos lá em Davi. Então, vocês sabem muito bem que foi dividido norte e sul. A partir disso, olha como era o cenário antes da divisão norte e sul, tá? Esse era o cenário lá em meados do ano 1900 antes de Cristo, 1900 e pouquinho, tá bom? Antes de Cristo. O cenário era a Síria muito forte, a Babilônia era isso aí que vocês estão vendo. Se vocês aí, olhando esse mapa, vocês acreditariam que a Babilônia conseguiria derrotar a Síria? Olha o tamanho da Síria para o tamanho da Babilônia. E a Síria só vai aumentar de tamanho, tá? Só que acontece lá em Jeremias 25, 1 e 4, onde o profeta Jeremias, ele cita que aconteceria algo, porque o povo não escutou, né? E aí vocês já marquem aí para ler Jeremias 25, todinho, tá bom? Eu não vou poder ver tudo com vocês aqui neste momento, mas leiam Jeremias. Anotem aí para ler Jeremias 25, porque lá está a profecia de que por 70 anos eles serviriam a Babilônia, tá bem? E depois Deus o restituiriam ao seu
a sua cidade novamente, tá bom? Então, Jeremias 25, vocês precisam ler, tá? Em 723, acontece a queda de Samaria, que era a parte do norte de Israel, tá? O que aconteceu? Ali virou-se os samaritanos, porque misturou Israel com outros povos. Por isso que os samaritanos e os judeus, ou seja, o norte e o sul, não se falava na época de Jesus. Eles tinham uma rixa entre eles, ok? Então, isso ocorreu com a queda de Samaria. Samaria caiu em 723 com o rei Oséias, tá? Quem estava ali era o rei Oséias, ele foi derrotado por Ben-Hadad, que era o rei ali da Assíria naquele momento. Isso está em 2 Reis, anota aí para vocês lerem. 2 Reis 17, tá bom? A queda de Samaria. Depois, olha como a Síria ficou gigante. E a Síria, inclusive, tomou Babilônia. Agora ficou mais difícil ainda, né? Acreditar que a profecia de Deus seria algo que aconteceria. Babilônia ganhar da Síria, olha o tamanho da Síria. A Síria tomou muito desse espaço. Com isso, a Síria vencendo a parte de Samaria, o rei Senaqueribe falou, galera, já que eu já consegui a parte do norte, já vamos logo para o sul. E em 701, ele desce para o sul para destruir ali a parte de Judá. Só que quem reinava naquela época era Ezequias. O rei Ezequias, que foi um bom rei, infelizmente ali ele teve um problema em 2 Reis 19, foi quando essa batalha aconteceu, e ele saiu vitorioso porque o anjo do Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Inclusive, Senaqueribe fugiu e depois ele foi morto pelos seus filhos quando chegou na Assíria, tá? Então, isso é muito importante para vocês entenderem, ok? Isso está em 2 Reis 2,19. Logo em seguida, no 2 Reis 20, Ezequias tem uma doença. E aí Isaías vem para dizer, ó, você prepara a sua casa que você vai morrer. Só que ele clama a Deus e Deus dá mais alguns anos de vida para ele. Com esses anos a mais de vida, acabou que Ezequias fez algo que não deveria. Quando ele pede anos de vida, ele pede um sinal a Deus. E Deus dá um sinal de que a lua voltasse, né, a sombra. O que é algo muito incrível, para a astrologia ficou algo assim imensurável. E a Babilônia tinha as melhores pessoas na área da astrologia. Logo eles perceberam algo muito, muito diferente. E aí chegou na boca deles de que era Ezequias. E aí eles vão até Ezequias. Chegando lá, Ezequias, ao invés de mostrar o Deus Todo-Poderoso, mostra todas as suas riquezas e maravilhas. A partir disso, acabou que Deus deu uma sentença para ele, isso está em Isaías 39 e também 2 Reis 20, tá bom? 2 Reis 20, 2 Crônicas 32 e Isaías 39, tá bom? Tem a sentença que Ezequias, que o povo seria levado cativo. Jeremias 25, 2 Crônicas 32, 2 Reis 20, Isaías 39. Todos esses 4 capítulos está falando da queda de Judá ali, no caso, que infelizmente, por uma coisa errada que Ezequias fez, de mostrar ali para Merodach-Baladã, que era um dos generais na época da Babilônia, e para os seus oficiais todas as riquezas de Judá. Isso abriu o olho deles e eles foram, vamos tomar isso, ok? Com tudo isso, a Assíria desceu até o Egito e começou a tomar um pouco do Egito. Tá vendo? Por isso, essas partes aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr alguma forma aqui. Peraí, só um minuto. Não consigo pôr. Mas, ó, a parte da Babilônia, que vocês estão vendo aí a Babilônia, ela tá, quando o país está não todo tomado por o roxo aí, é porque eles ainda são independentes, tá bem? Eles são independentes, mas precisam pagar alguma coisa para a Síria, tá bom? Então a Babilônia ela ainda estava ali com a sua independência. Por favor, né? Ela estava ali com a sua independência. Nós temos o Egito também com a sua independência, mas a Síria estava tomando conta. Só que o Egito deu um boom e o Egito conseguiu expulsar a Síria. Por quê? Porque em 627 começou uns conflitos a acontecerem. Esses conflitos ocorreram com os reis Shin-Shariskur
e Ashuritelani, tá bem? Esses dois que eram ali, não é? O rei era Shinchariskur. Só que aí um irmão dele começou a querer tomar o reinado. Com esses conflitos internos, a profecia começa a dar conta de que pode acontecer. Por quê? Eles começam a se enfraquecer, tá? Esse bonequinho que apareceu aí da Síria, ele é o Shinchariskur. O bonequinho que está na Babilônia é Nabopolassar. O bonequinho que está ali na Média, porque não existia ainda a Pérsia ainda, era só Média na época, a Pérsia existia, mas era bem pequena, a Média é Siáxeres. Então vocês estão vendo aí 3 bonequinhos. Shinchariskur, rei da Síria, Nabopolassar, rei da Babilônia, e Siáxeres, rei da Média, ok? Aí o Nabopolassar, vendo que o conflito estava acontecendo, ele falou, é a hora. Fez uma parceria com Siáxeres. E os dois, então, foram derrotar Shinchariskur. E eles conseguiram. Shinchariskur acabou morrendo em 612 na batalha conhecida como a Queda de Nínive. E o rei de Judá era Josias, um rei bom, né? Isso está em 2 Reis 22 e 2 Crônicas 34. Anotem aí, ok? Então, os dois ali derrotam e a Síria fica desse tamanho aí que vocês estão vendo. Olha o tamanho que era a Síria, olha o tamanho que era a Babilônia. Quando Deus profetiza, acontece. Então, a Babilônia agora fica como o maior poder mundial, ok? Derrotando assim a Síria. Fica no lugar de Shinchariskur, Assurubali II. Então, esse bonequinho que está na Síria, ele é o rei Assurubali, tá bem? Esse rei, ele ainda não foi totalmente exterminado, a Síria ainda existe. Babilônia e Medo-Pérsia, no caso ali sem a Pérsia ainda, só a Medo, a Babilônia e a Medo, ou seja, Nabopolassar e Siáxeres se unem novamente na batalha que é conhecida como Arã, em 609. E eles vão para derrotar a Síria. Neco, que é o faraó do Egito, ele é aliado da Síria, ok? Eles, então, se assumem aliado da Síria porque ele é contra a Babilônia. Quando ele vai subir, Josias interrompe. E Josias não deixa Neco passar. Então, Neco precisa matar Josias. Neco não queria. Isso está lá em 2 Crônicas 2 Crônicas 35 e 2 Reis 23, verso 29. Neco não queria matar Josias, mas Josias não saiu do caminho. Isso é uma das coisas que eu tenho dificuldade de entender. Por que Deus permitiu que Josias morresse numa batalha que não era dele? Né? Na verdade, por que Josias entrou nessa batalha para morrer à toa? Porque não tinha nada a ver com ele essa luta. Talvez, mas é uma das perguntas que eu quero no céu ter a resposta. Talvez Josias, sabendo das profecias, tentou ficar do lado da Babilônia para tentar não acontecer os cativeiros e etc, né? Mas isso é só um talvez, não temos o assim diz o Senhor, tá bom? Isso é algo da minha cabeça, mas eu quero entender isso na Canaã Celestial. Neco, então, deixa Jeoacás, porque ele acaba matando Josias. Neco deixa Jeoacás no lugar, filho de Josias, e sobe para ajudar o Ashurtebali II. Só que quando ele chega lá, Neco fica ali por volta de uns 3 meses, mais ou menos, tentando, mas depois de 3 meses, Nabopolassar e a Média acabam matando Ashuribali II e a Síria deixa de existir, ok? No caminho de volta, Neco não gosta de Jeoacás reinando e coloca o seu irmão Eliaquim, que depois ele muda o nome para Jeoaquim, tá bom? E aí fica Jeoaquim no reinado, Jeoacás vai para o Egito e depois Jeoacás morre no Egito. Tudo isso que eu estou falando para vocês está em 2 Crônicas, capítulo 35, ok? Depois, então, 3 meses, Jeoaquim, então, é feito rei. Aí vem a Batalha de Carquemes, que é a batalha do ano 605, que é o ano da primeira invasão babilônica, hein? Prestem atenção agora que vocês vão entender como tudo isso funcionou. Neco, ele era dono dessa parte que vocês estão vendo entre a Babilônia e o mar. Esse corredor era muito importante, porque chegava todos os portos, os navios por ali.
Então Neco não queria perder de jeito nenhum aí. Então, Nabopolassar, ele já estava muito velho e ele não conseguiria combater Neco. Então ele levanta o seu filho, Nabucodonosor, ok? Então Nabucodonosor é esse bonequinho que está do lado de Nabopolassar. Na verdade aqui, irmãos, não está muito do jeito que eu queria, tá? Eu queria que passasse o bonequinho certinho, mas para isso eu teria que apresentar o slide, tá bom? Mas vocês estão conseguindo compreender o que importa, tá bem? Depois o slide vai bonitinho para vocês aí. Então, o que aconteceu aqui? Nabucodonosor vai para Carquemes, Neco também. E então Neco é derrotado. Muito fácil. E depois disso, o Egito nunca mais foi o mesmo, tá? Daí o Egito só vai ladeira abaixo, ok? Essa foi a última vez que o Egito foi para alguma guerra, uma batalha grande. Depois disso, o Egito ficou quietinho na dele, tranquilo, porque de fato ele perdeu a supremacia. E a Babilônia agora mandava em tudo. Então, Nabucodonosor ele desce para fazer a primeira invasão. Nessa primeira invasão, não foi uma invasão como muitos pintam, uma invasão de destruição. Não, porque Jeoaquim ele era comandado pelo Egito. Como o Egito perdeu a batalha para a Babilônia, agora quem manda nas coisas que o Egito mandava era a Babilônia, entendeu? E uma delas era Judá. Então, o Nabucodonosor agora vai até Jeoaquim e fala, ó, eu vou manter você como rei, mas você vai pagar tributos para mim, não vai pagar tributos para o Egito mais, beleza? E eu vou precisar dos seus melhores homens, tá? Dos seus melhores jovens, porque eu tô tendo uma escola que eu tô bolando lá na Babilônia e eu quero que esses jovens aprendam as coisas lá, ok? E Joaquim, então, ele não dava para ele, nem de longe, colocar alguma coisa. Não, eu não vou deixar, não. Ele simplesmente fez aquilo que para manter a cabeça dele viva, ok? Com isso, Nabopolassar morre na Babilônia. E quando ele morre na Babilônia, Nabucodonosor tem que voltar rápido para lá. Por quê? Porque senão alguém podia usurpar o trono. Com essa volta rápida à Babilônia, Nabucodonosor deixou Aspenaz comandando os jovens. E eles voltaram para a Babilônia depois. Ok? Então ficou Jeoaquim como rei de Judá, o Neco lá no Egito quietinho, Babilônia comandando o mundo. Ok? E Ciáxeres com a média aumentando e logo logo vai acontecer a fusão depois entre a Média e a Pérsia, tá bom? Então tudo isso, o que eu falei para vocês, vocês também podem ler 2 Crônicas 36 e 2 Reis do 23 ao 25, porque vai falar sobre os últimos reis de Judá, ok? Aconteceu que em algum momento Jeoaquim teve uma ideia brilhante, que no caso brilhante aqui eu estou sendo um sarcasmo, tá? Ele teve a brilhante ideia de, não, eu acho que o Egito ainda é mais forte que a Babilônia. E ele passa para o lado do Egito, deixando Nabucodonosor irado. Então Nabucodonosor vem e mata, no caso, dá uma surra tão forte em Joaquim, mas ele tomou uma surra, mais uma surra, que ele acabou no caminho para a Babilônia morrendo. Inclusive é profético, né? Tinha uma profecia falando que ele seria um rei que não seria sepultado, né? E realmente foi o que aconteceu, ele foi jogado e deixado no caminho. E Nabucodonosor deixou então essa segunda deportação, inclusive nessa deportação Ezequiel vai, ok? Roberto, por que tudo isso está acontecendo? Leiam Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8 vai mostrar, Deus vai responder para todo mundo por que eles foram cativos, tá bom? Lá tá todas as abominações que o povo fazia. Então, Ezequiel é levado nessa segunda invasão em 598, aonde Nabucodonosor, agora sim, ele vai para matar Joaquim, tá bem? E ele coloca Joaquim no lugar. E aí ele volta para a Babilônia. Depois de alguns meses, Nabucodonosor pensou, ai, quer saber? Para não acontecer de novo o que aconteceu com Jeoaquim, eu vou pegar esse Joaquim e vou trazer cativo para a Babilônia. E vou deixar um outro rei lá. Se o outro rei não seguir as minhas rédeas, eu mato o Joaquim. Entendeu? E assim ele o fez. Ele levou Joaquim para a Babilônia, deixou Joaquim como... Joaquim, inclusive, meus queridos, foi tratado como rei lá, tá? Foi muito bem. Para ele foi maravilhoso ser levado cativo.
ele foi tratado como rei, e inclusive depois foi dado até uma província para ele cuidar e tudo, tá? Então ficou muito bom para o Joaquim. Zedequias, então, foi o rei ali de Judá, o último rei de Judá. Zedequias. Prestem atenção, meus queridos. 2 invasões aconteceu no reinado de Jeoiaquim, tá bom? Tem algumas pessoas que confundem que Joaquim teve uma invasão. Joaquim não teve invasão. Nabucodonosor simplesmente falou, vem comigo e acabou. Mandou os generais lá e trouxe Joaquim para a Babilônia. E colocou Zedequias no lugar, tá ok? Então, só isso que ocorreu, tá bom? Zedequias, então, ficou como rei de Judá. Aí, Zedequias teve a brilhante ideia, novamente um sarcasmo, de acreditar que o Egito ainda era mais forte que a Babilônia. Caiu na mesma coisa que seu irmão Joaquim. Aí foi a gota d'água para a Babilônia. E aqui acontece a destruição completa de Judá. Ok? Então, em 586, agora Nabucodonosor vem até Judá, mata todos os filhos de Zedequias na sua frente e depois cega Zedequias. Isso tudo que eu estou falando para vocês, capítulos 23 a 25 de 2 Reis, capítulo 36 de 2 Crônicas, tá bem? Então ele cega Zedequias e leva, no caso ali, Zedequias para Babilônia, mas Zedequias acaba morrendo na Babilônia. E essa é conhecida como a terceira invasão e, no fim, a destruição de Judá. Ok? Bom, isso tudo que eu mostrei para vocês aqui é todo o contexto do porquê acontece, então, Daniel. Por que aconteceu o cativeiro? Por que Daniel, capítulo 1, vai ocorrer até o capítulo 12? Por que a Babilônia tomou Judá? Tá? Então, era todo esse o contexto. Eu achei interessante, irmãos, porque Deus é um Deus incrível. Ele fala e as coisas acontecem. Era impossível aos olhos humanos, aquela Babilônia desse tamanho vencer a Síria. Mas aconteceu. Porque Deus, quando fala, acontece. A mesma coisa acontece quando a Medo-Pérsia, pequenininha, bem menor que a Babilônia, vence a Babilônia. E assim acontece com a Grécia quando vence a Medo-Pérsia. Com a Medo-Pérsia, só para vocês terem uma noção, vocês vão aprender isso no domingo, no sábado à noite, né, que vai ser a última palestra. Só para vocês terem uma noção, o exército da Grécia era 3 vezes menor do que a da Medo-Pérsia, quando Alexandre o Grande vence eles. Então é tudo muito assim, é Deus, não tem outra explicação, ok? Ellen White, inclusive, no Testemunhos para Ministros, ela diz que há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer a atenção como nunca antes na história de nossa obra. E é por esse motivo que nós fizemos essa vigília. E eu já falo para vocês, a de Apocalipse provavelmente vai ser entre fevereiro e março de 2025, ok? Nós estamos trabalhando para trazer aqui 22 temas de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Inclusive, orem em prol disso, tá bom? Então, meus queridos, nós estamos cumprindo o que Deus manda. Deus mandou através da serva do Senhor. Estudem Daniel e Apocalipse, ok? Bom, era isso que nós tínhamos para este momento. Conseguiram compreender a dinâmica, a dimensão do que nós vamos estudar aqui hoje? Deus é um Deus minucioso, um Deus que ele fala e as coisas acontecem. Acho incrível entender como que a história e tudo isso que eu falei para vocês, além de estar na Bíblia, está nos livros de história, meus queridos. Tá tudo lá. Então não tem como alguém falar, essa Bíblia está errada. Não, tá tudo lá, tá ok? Então eu novamente reitero para vocês. Anotem aí. Leia 2 Reis, do capítulo 17 até o final do livro. Leia 2 Crônica, do capítulo 32 até o final do livro, que é o capítulo 36. E leia Ezequiel 8 e o último também, Jeremias 25. Esses são os capítulos para que vocês possam ter um melhor conhecimento sobre Daniel, tá bom? Porque aí vocês vão entender o porquê que ocorreu cada capítulo. Lembrando a vocês, todo início de capítulo dos proféticos provavelmente vai ter uma introdução como essa, tá bom? Então, antes do palestrante entrar, eu vou entrar e vou dar uma
um pequeno contexto para ele entrar com o que ele quer passar, tá bom? Então, esse aqui foi o contexto geral, e agora nós vamos, a partir do momento que nós fomos avançando nos capítulos, nós vamos ter pequenos conceitos também. Ok, meus queridos? Gostaram aí dessa primeira dinâmica? Lembrando a vocês que o slide vai ficar lá no nosso link do grupo do WhatsApp, tá bom? Quando o Marlon estiver aqui palestrando, eu vou colocar esse link na descrição do vídeo para vocês clicarem e irem direto para o nosso canal do WhatsApp. E lá eu disponibilizo para vocês o PowerPoint, tá bem? O PowerPoint vai estar melhor que esse, tá? Porque na verdade era para ir mais devagar, mas infelizmente aqui foi tudo de uma vez. Deixa eu ver aqui se eu consegui finalizar. Isso. Bom, meus queridos, nós ainda temos um tempinho e eu queria passar alguma coisa. Vamos aproveitar então, vamos ler pelo menos, como a gente tem um tempinho, nós ainda tem uns 10, 15 minutinhos. Vamos abrir as nossas Bíblias aí em Jeremias 25. Vamos ler só Jeremias 25, que Jeremias 25 é o foco principal do porquê do cativeiro. Tá bom? Abram a Bíblia de vocês em Jeremias, capítulo 25. Para que a gente possa entender aqui. Jeremias 25, dos versos 1 a 12. O título é 70 anos de cativeiro. Vamos entender o porquê do cativeiro desse povo. Vocês vão entender melhor no Ezequiel 8, tá bom? Mas eu não tenho tempo para ler tudo aqui. Mas vamos ler o capítulo 25, pelo menos para vocês terem uma noção aí. Capítulo 25, a partir do verso 1, diz o seguinte: A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual Jeremias, o profeta, falou para todo o povo de Judá e para todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo até mim, e eu tenho falado para vocês, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. Agora eu vou pegar uma lição espiritual para nós. Nós temos uma profeta, nós temos pessoas que estão fazendo sermões, que estão aqui no YouTube, nós temos canais maravilhosos no YouTube, canal Adventismo Vivo, vários outros canais assim de escola sabatina, canais de mensagens, canais de músicas, né? Nós temos muitos canais maravilhosos, onde pessoas estão trazendo mensagens importantes, mas nós muitas vezes estamos que nem o povo de Judá. Entra no ouvido, sai no outro. Verso 4. O Senhor vos enviou todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando. Porém vós não o escutaste, nem inclinaste o vosso ouvido para ouvir. Eles disseram: Convertei-vos de seu mau caminho e do mal dos vossos feitos. Habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais para sempre, sempre. E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar, e não me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, e eu não vos farei mal. Olha isso. Isso é aqueles profetas falando para eles. Olha, meus queridos, ouçam a Deus, não fiquem idolatrando ídolos. Quantos ídolos será que tem na minha e na sua vida? Ah, Roberto, você está dizendo que eu tenho um ídolo? Pode ser que tenha. Você pode ter um ídolo na televisão, você pode ter um ídolo de comer, você pode ter um ídolo de beber, você pode ter um ídolo de assistir, você pode ter vários ídolos. Se não está agradando a Deus, é um ídolo que você está colocando acima de Deus. Tome cuidado. Verso 7. Contudo, vós não me escutaste, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque vós não ouviste minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus habitantes, e contra todas as nações ao redor, e as destruirei completamente, e as fareis um assombro e um assobio, e desolações perpétuas. De fato, a Síria deixou de existir, né? Assim como a Babilônia também vai deixar de existir. No caso, ninguém nunca habitou a Babilônia, porque vai ter um verso aqui muito importante sobre isso.
Então vocês estão vendo aqui que Deus está falando, ó, eu vou usar a Babilônia para fazer vocês voltarem para o caminho. Isso é algo muito importante, meus queridos. Muitas vezes eu e você ficamos para Deus, Senhor, por que estou passando por esse perrengue? Por que está faltando dinheiro? Por que eu não estou conseguindo meu emprego? Por que alguma coisa está acontecendo? Por que eu estou com essa doença? Por que meu filho está assim? Por que minha filha está assado? Por que as coisas estão ocorrendo tudo diferente? Talvez eu e você estamos precisando voltar para o caminho. E a única forma que o ser humano aprende é na dor, infelizmente. Eu, como ser humano que sou, falho, miserável, eu sei que é na dor. Eu fiquei por 20. Eu tenho 23 anos de batismo na igreja adventista. E 17 desses anos eu passei perdido dentro da igreja. Não estudava a Bíblia, não lia o dom de profecia, não fazia nada. Só ficava lá sentado achando que estava muito bom. Até que inclusive o GIC me ajudou com aquele 2020, o primeiro ano. Também alguns amigos aqui, o próprio Jabes, que também vai palestrar para vocês o capítulo 11. Ele me ajudou a encontrar ali o estudo da palavra, a meditar. Eu estudei 8 horas por dia em 2020, eu estudava a Bíblia. 8 horas. Bíblia, lia os capítulos da Irmã White, estudava, via vídeos de pastores e comia tudo que eu podia, não tinha tempo para nada, era só estudo. 8 horas de estudo da palavra. Para tentar corrigir aqueles 17 anos. Mas todas as vezes que eu tive um balanço na minha vida para de fato entender que eu precisava de Deus, foi quando coisas terríveis aconteceram. E eu não tenho dúvida que vocês também vão lembrar de muitas coisas terríveis que aconteceram para vocês estarem aqui hoje. Porque geralmente quando tá bem as coisas, a gente se esquece de Deus. E o povo de Judá era desse tipo. Quando eles precisavam de Deus, eles pediam. Mas quando eles estavam bem, eles esqueciam de Deus. Isso vocês podem ver até em Juízes. Juízes do capítulo 1 até o 21 de Juízes é dessa forma. O povo quando precisava, oh Deus, me ajuda. Quando não precisava, não estava nem aí para Deus. E muitas vezes nós somos exatamente iguais ao povo de Israel. E agora chegou a hora que Deus teve que apertar tudo que podia para esse povo aqui realmente ter uma salvação. E no verso 10 ele diz: Além disso, eu lhes tomarei a voz do regozijo, e a voz do júbilo, a voz do noivo e a voz da noiva, o som das pedras de moinho, a luz da vela. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro, e as nações e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. No verso 12, e acontecerá que quando os 70 anos forem completados, eu punirei o rei da Babilônia, e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a farei desolações perpétuas. Verso 13: E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que eu tenho pronunciado contra ela, e todo o que está escrito nesse livro que Jeremias profetizou contra todas as nações. Pois também deles se servirão muitas nações e grandes reis, e eu os recompensarei, conforme seus feitos, e conforme as obras das suas próprias mãos. E aqui nós estamos vendo o porquê de um cativeiro. O cativeiro babilônico só ocorreu porque o povo de Judá brincava com Deus. E nós estamos no cativeiro do pecado. Jesus, quando ele morre, ele nos dá a possibilidade de sair desse cativeiro do pecado. Mas muitos de nós estamos ainda no cativeiro do pecado porque desejamos estar no cativeiro do pecado. Assim como o povo de Judá. Muitos deles, inclusive, nem quiseram voltar para reconstruir o templo, porque eles já estavam muito bem na Babilônia. Muitos de nós estamos com casas, carros, muito dinheiro no banco, e nós não estamos pensando na volta de Jesus. Mas Jesus vai voltar. E nós precisamos estar entendendo que sem Cristo não há salvação. E o livro de Daniel vai nos abrir as oportunidades de compreendermos a quantos passos nós estamos de Deus e Cristo está de nós. Porque tudo o que está ocorrendo nesse mundo, você lendo Daniel, você estudando Daniel como vocês irão estudar nessa vigília, entre hoje e domingo, vocês vão ver que Jesus está muito mais perto do que vocês pensam. E talvez chegou a hora de você, de fato, entender que Deus quer te tirar desse cativeiro.
Não fique agarrado no cativeiro. Não fique postergando coisas que você pode fazer agora e você tá, não, amanhã eu faço. E eu tô dizendo com experiência própria, porque eu sou cheio dessas. Não, senhor, eu vou só mais essa vez e depois eu paro. Só mais dessa vez e depois eu paro. Ah, mas não, 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 acabou, chega. As coisas estão acontecendo e Jesus está voltando. Se Jesus voltar e você ficar nessa, não, amanhã eu faço. Jesus volta hoje para você e acabou o amanhã. Não fique aguardando o amanhã, 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 amanhã. Hoje é o dia. E Deus está chamando vocês para sair do cativeiro babilônico. Para sair no cativeiro do pecado, que é onde nós estamos aqui. Nesse mundo. Infelizmente, coisas barbaridades acontecem. Mas saiba que Deus é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que quer te salvar, quer me salvar. E é por isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Esse é só o início.